3, 2, 1, boa gravação. Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, talvez boa madrugada. Eu sou desses que tá vendo podcast de madrugada às vezes. Eu tenho aqui o meu amigo aqui, meu ex-vizinho, cliente, né? Caio Viana. Caio, se apresenta pro pessoal aqui. Obrigado pelo Nossa convite, né? audiência aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Pra todo mundo, né? Eu sou o Caio. Sempre bem? Sempre bem, né? É o slogan do Passe Bem. Infelizmente, ex-vizinho do Ciro, né? Mas continuo cliente seu, Opa. né? E é isso, obrigado pelo convite. A gente também tem, né? O nosso podcast está convidado também para ir lá, Obrigado. vai participar. E é isso. Tô aqui à disposição pra gente bater um papo. Legal. Vamos embora. Vamos lá. Caio, eu já tinha até comentado, a gente comentou um pouquinho aqui no início, né? Sobre as dores do empreendedor brasileiro, né? E aí, em específico, né? Destaca uma dor aí que você tem hoje ao empreender. No Brasil, a gente tava conversando antes de começar aqui, o que mais tem o empreendedor acho que é dor, né? Porque, infelizmente, a gente tá numa situação que não tem tanto incentivo, né? Então, você sabe muito melhor que eu, né, Ciro? O empreendedor no Brasil, ele, na verdade, eu vejo que ele é um guerreiro, um batalhador. Porque se for só e eu tenho conhecido muitos assim, se for só motivação financeira, que ele encabeçar um negócio, fazer algo do tipo, minha percepção é que essa carreira dele vai ser curta. Porque os que eu conheço que desistiram, desanimaram, alguns empreendedores que estão indo para a área que eu era, do concurso público, que eu estou conhecendo também, alguns alunos meus assim nesse caso, por exemplo, que chegaram a ter 5, 6 negócios. Tem um que eu até brinco, eu chamo ele de Pablo Marçal. Ele foi meu aluno nesse edital, inclusive, né? E eu falo que, cara, você é o Pablo Marçal, porque você tem 5 empresas no Brasil, não é qualquer um, né? Só que ele desanimou. Então, o empreendedor no Brasil, ele tem várias dores. A gente tem que situar qual é que dói mais, né? Qual que é o no âmbito pessoal. E eu tenho percebido isso, que depende também da localização, né? Por mais que a gente vive um governo federativo, na União tal, mas me parece que alguns municípios, alguns estados têm mais facilidades ou menos facilidade que vai viabilizar o empreendedor ou não, né? Por exemplo, a gente está aqui na região do ABC, eu vou contar uma dor pessoal minha, você falou a minha dor pessoal, essa é a minha percepção, que eu acho que o município, que o Passe Bem Concurso, que é a minha empresa, né, tá situada, é no município de Mauá, na região do Grande ABC, aqui em São Paulo, é um município que não tem tanto incentivo assim, que na verdade dificulta um pouco o empreendedorismo. Na minha percepção, o município de Mauá tem espantado os empreendedores do município. Ao passo que me parece que o município do lado, já aqui Santander, onde a gente está agora no podcast, por exemplo, é um município que tem mais incentivo. Sim. Que tem caminhado de mão dada, mas tudo bem, não precisa facilitar muito a vida do empreendedor, porque o empreendedor no Brasil já é guerreiro, cara. O cara não quer que você passe a mão na cabeça dele. O empreendedor no Brasil já é caveira, velho. O que ele quer é que você não atrapalhe a vida dele. Só de não fazer isso já é um passo enorme. E alguns municípios têm a prerrogativa de parece que não, eu tô aqui para dificultar a sua vida, mais dos desafios que já tem, né? E isso aí é uma dor principal. A gente poderia situar várias: carga tributária, imposto, né, legislação, burocracia, tudo mais. Mas quando o município entra com a má vontade de facilitar, aí já dificulta muito, cara. A minha percepção, isso é o que mais estraga. Sim. Isso aí realmente varia, né, de região para região. Tem município que tudo ou quase tudo já está digitalizado. Então aí nem ir até a prefeitura você não precisa, né? Então você faz o processo 100% online ali, desde a parte da abertura de empresa até a abertura de CNPJ, até a parte ali de conseguir a inscrição da prefeitura, começar a fazer emissão de nota, isso daí tudo já seguindo já na parte online, né? Agora tem muito lugar ainda que tá preso no passado. Aí eu penso assim, isso é um problema por conta de legislação em si, por conta de pessoas que estão ali ainda, né? De repente a pessoa está há muito tempo ali e ela meio que prende o processo à forma dela ou à forma antiga, né? Por exemplo, já ouvi uma história que
não sei, acho que era arquiteto ou engenheiro, sei lá o que, que a pessoa trabalhava por conta própria, né? Mandava ver ali no trabalho dela, né? E depois ela passou num concurso público, entrou numa prefeitura, chegou lá e queria manter o mesmo ritmo. Chegou lá, o pessoal, os colegas mesmo, já falou, ó, abaixa, pisa um pouco no freio aí, puxa o freio de mão aí, até puxar o freio de mão de repente, porque senão você vai ter que puxar o resto junto, né? Todo mundo vai ter que acompanhar esse ritmo aí. E aqui não é assim. Então, o novo funcionário público ali acabava sendo reprimido ali naquela questão, né? De agilizar e tudo mais, né? Pensando nisso, né? Pensei, já entrei agora aqui na questão aí da tua carreira mesmo, né? Você foi da Polícia Militar, né? Esse tipo de coisa, né, de tecnologia, esse negócio de ficar preso a formas antigas de trabalho, isso aí você também via na polícia? Existe esse tipo de coisa? Pô, de repente, você vê uma oportunidade de modernizar uma coisa, de dar uma ideia, mas existe alguma resistência, alguma coisa do tipo? Tem. Eu acho que é cultura, né? Uhum. Falar de cultura. A cultura do funcionário público no Brasil, e eu por ter sido 15 anos funcionário público, eu entendo que a cultura do funcionário público no Brasil, ela é um pouco isso que você falou de puxar o freio de mão. Porque quando o garoto ou a garota ela faz o concurso público, já tem aquela percepção, consegui a estabilidade. Estabilidade. Essa frase, né, conseguir a estabilidade, ela tem um poder negativo enorme dentro do cérebro da pessoa, cara. Porque é tipo assim, pronto, não preciso mais, tô aposentado com 20, com 30 anos de idade, seja a idade que você passou no concurso. Então, isso faz com que ele já entre no cargo, a famosa frase que a gente usava no meio militar, mão cansada. E é o que acontece, né? Então, o garoto ele procura o concurso público com a sensação de estabilidade e de não trabalhar. Porque já tem esse estigma, né? Esse estereótipo de que o funcionário público não trabalha. Claro, eu não estou generalizando, evidentemente, mas essa cultura existe. Qualquer cargo público que você for ver, qualquer ideação do menino fazer o concurso, eu quero estabilidade, quero sossego, quero tranquilidade. Sendo que, na verdade, quando a gente vai para países de primeiro mundo, não pode comparar. Eu tenho, assim, um conceito diferente. Acho que a gente tem que comparar. Quando é pro bem, tem que comparar. Tem que comparar mesmo. País de primeiro mundo, você tem a percepção de que o funcionário público não tem certas regalias, como aqui no Brasil tem. O funcionário público, na verdade, ele é um servidor público, literalmente. Isso vai desde o cargo mais baixo. Por exemplo, você pega alguém que vai fazer coleta de lixo, até alguém que vai servir o executivo, por exemplo, o governador. Né? A gente tem casos, por exemplo, tudo país de primeiro mundo, a Suécia, a Suíça, a Finlândia, né? Que estão sempre no primeiro lugar no ranking, no PISA e tal, tudo mais. São pessoas que um governador, um deputado ou qualquer pessoa que serve no legislativo, você vai pegar o trem, vai pegar o metrô com ela, cara. Vai trabalhar de bicicleta. Não tem regalias, não tem benefícios como aqui tem. Inclusive, voltando à primeira pergunta que você me fez, sobre as dores e tal, tudo mais, hoje o governo, né, que está passando uma fase difícil, tal, a taxa de juros altíssima. Hoje, ontem, se eu não me engano, o Brasil foi alocado em primeiro lugar de novo no ranking na taxa de juros no mundo. Abaixo da gente está a Rússia e conseguimos superar a Argentina, inclusive, né? Então, assim, esse governo gastão como ele é, um governo que é irresponsável fiscalmente, da forma que ele está sendo, né? E não olha para os funcionários públicos como uma alta carga tributária que tem, principalmente no âmbito dos militares, e eu fui militar 15 anos, eu defendo a classe com defender e também tem que meter o pau quando tem que meter. Esse benefício que a gente tem hoje dos militares, que é a aposentadoria especial, ela vai ter que entrar em debate a qualquer hora. Isso é inevitável, porque isso dá um rombo enorme no PIB do país. E é uma conta que não se fecha, seja no âmbito civil, que é o INSS, seja no âmbito militar também, por exemplo, militar. Então são contas que não se fecham, são regalias que se tem, mas que não se tem onde tirar esse recurso, não tem onde tirar esse dinheiro. E uma hora ou outra essa bomba vai explodir. Então, o funcionário público, quando ele vai prestar o concurso, o menino vai prestar o concurso para ser
um funcionário público, isso eu faço, e eu sou dono de curso preparatório para concurso público, eu sempre falo isso, você tem que entrar com a percepção de que você está lá para servir. Você não vai para ter regalias. Porque quando você vai para ter regalias, você se decepciona. Aí você se transforma um funcionário público frustrado. E é por isso que tem um alto índice de depressão, suicídio, né? E eu, como eu era psicólogo na polícia, eu tratava isso. Então, ele imagina que vai ser algo que, na verdade, a realidade é outra. Então, ele vai ter uma frustração do que ele procurava. Por isso, se faz importante você já saber onde está colocando o pé. Ser funcionário público no Brasil não é ter regalias. O cara tem que ser tão ou quão resiliente quanto o empreendedor, se você for ver. Porque se você for nessa cultura inconsciente de puxar o freio de mão, como você falou, o cara tem 40, 45 anos de idade, 50, é novo, é uma pessoa nova. Vou puxar o freio de mão, você nem tô aposentado com 40. Aposentou com 40 anos para fazer, evidentemente ele vai desenvolver ansiedade, depressão, burnout, seja o que for, ele vai desenvolver. Né? Então, se faz necessário reformular o conceito e cultura. A percepção do que se pega de emprego. O que eu quero de emprego? O que é estabilidade para mim? Né? O que é ser um funcionário público? Seja qualquer cargo, Banco do Brasil, polícia, tantos outros cargos que a gente tem, prefeituras nos municípios e tal, tudo mais. Então, se faz necessário a gente ter uma necessidade de reformular o conceito do que é emprego, do que é servir, do que é trabalhar. Essa geração nova, Ciro, a geração dos nossos filhos, inclusive, que eu já nem sei se é a Z, ou sei lá qual que vai ser a geração Y, sei lá qual que tá, já perdi as contas. Essa geração, ela tem uma questão bem emblemática, que a gente tem que refletir sobre isso, que é a ideia do não compromisso, não assumir compromisso. Né? A geração que não quer assumir compromisso. Então, eu não quero assumir compromisso trabalhista, não quero assumir compromisso familiar, não quero assumir compromisso... Um carro. Se você for querer dar um carro para um menino hoje, um adolescente que completou 18 anos, ele não vai querer um carro, mas às vezes não quer, porque ele sabe que o carro vem com todo... é o bônus, mas ele não quer assumir os ônus. Né? Então não vai assumir, porque ele sabe que tem que pagar o IPVA, sabe que tem que se responsabilizar se caso acontecer algum acidente, tem que ter o seguro do carro. Então não prefiro andar de Uber. Né? Então é uma geração que, certo ou errada, seja qual for o âmbito que você vai olhar, não quer ter compromisso. E a gente vai colher os frutos disso. Isso aí era... O cara não via a hora de fazer 18 anos para ter um carro, pô, agora é diferente, né? Então, quais serão as consequências disso no futuro? Uhum. Entende? E quando eu falo futuro, é um futuro próximo, cara. É um futuro de entre 10, 20 anos no máximo, a gente vai colher frutos disso. Porque é essa percepção de não querer ter compromisso, até no âmbito trabalhista, né? Você fala pro menino assim, você vai ser CLT, vou te contratar para você ter aquela tão sonhada estabilidade. Ele nem quer mais estabilidade. Não, nem quero. Eu só quero vir aqui ganhar meu dinheirinho e pronto, acabou. Engraçado isso, né? Então, e isso é complicado. Engraçado, mas é triste ao mesmo tempo, né? Porque, isso aí não faz o menor sentido, né? Quer dizer que a pessoa não tem expectativa, ela não pensa em futuro, ou ela... É uma coisa assim, ela quer deixar a vida levar ela, né? Como diz a música lá, né? Ela quer só viver aquele momento e nada de planejamento para frente, né? Esse é um fenômeno que vem pós-Revolução Francesa. Esse fenômeno ele acontece aqui no Ocidente e impacta. Isso é o quinto livro que eu vou escrever, né? O quarto é sobre fé e que vai chamar O Fim do Ocidente, né? Que é a ideia de que o Ocidente vem dialogando há muito tempo com o relativismo religioso, relativismo cultural. E essa ideia do relativismo é tirar valores e princípios. O Ocidente sofreu com isso, mas a Ásia e principalmente o Oriente Médio se fecharam para esse estilo de cultura ou para esse diálogo filosófico. Então o que aconteceu? Hoje as percepções mais claras, qualquer cientista político que você for conversar, ele vai ter a ideia de que na verdade a China até 2035 ou menos que isso, vai ser a grande potência mundial que vai ditar não só a ordem econômica, mas a ordem cultural do mundo. Como já está caminhando para isso, é inevitável, isso vai acontecer. Com o esfragelamento praticamente da União Europeia, com a saída da Inglaterra da União Europeia. Né? Então você tem toda essa questão que a União Europeia hoje já está fragmentada. A Alemanha, ontem, eu vendo uma notícia específica da Alemanha, uma crise terrível eles estão passando,
juros também altíssimo. É possível de se consertar, mas tem que mudar toda uma estruturação econômica na Alemanha. Então, e aqui na América Latina nem se comenta, né? Hoje você tem um governo extremamente protecionista, que é o Trump que assumiu o poder, mas que é temporário, né? 4 anos passa logo ali, e você não vai ter um substituto, o Trump não pode mais se candidatar. Então, o Ocidente está sem poder, o Ocidente se enfraqueceu no âmbito cultural, no âmbito religioso. Tem um sociólogo muito bom, e ele escreveu um livro, né? Max Weber, e ele escreveu um livro sobre a ética protestante. Ele faz a analogia que o capitalismo foi o que foi, a ascensão do Ocidente foi o que foi, através da base cultural que estava por trás dele, que era o cristianismo protestante especificamente. Com o Que já tem enfraquecido, né? muito. Isso é um fenômeno do Ocidente. O cristianismo ele se implodiu literalmente porque foi de dentro para fora, não foi uma explosão externa, foi de dentro para fora, com relativismo teológico, com a quebra dos princípios e valores, que isso não só impactava dentro do cristianismo, mas uma forma cultural em si. Se você fosse pegar, por exemplo, eu pego a minha avó, se converteu antes de morrer ao catolicismo, mas minha avó, por grande parte da sua vida, ela não era católica, mas vivia como uma cristã. Porque os princípios e valores, mesmo que você não fosse um cristão ou um religioso, a cultura ocidental se estabeleceu em cima dos princípios judaico-cristão. Estava enraizado já. Estava enraizado. O casamento monogâmico, a importância do trabalho, a visão do trabalho, né? Você ser uma pessoa responsável com seus compromissos, com seus valores, ser nobre com o seu nome, arcar com as suas dívidas. São princípios judaicos cristãos, né? Que a gente, hoje, com o relativismo teológico e etc., mais a destruição dos princípios e valores do Ocidente, se esvaiu, acabou, né? Chegou ao fim. Então, o Ocidente não tem mais base de valores, coisa que a Ásia e o Oriente Médio têm. Por isso que a gente tem perspectivas até, também no âmbito geopolítico, de que o islamismo, em pouco tempo, se não me engano até 2040, vai ser predominantemente a maior religião do mundo. Isso abre espaço para uma cultura nova, porque o islamismo é uma cultura nova. E por isso que a gente também está vendo que a China até 2030, 2035, vai ser que vai ditar a regra do jogo cultural e a regra do jogo econômico no mundo. E isso também abre prerrogativo para uma nova cultura, né? Porque quem leva a economia no mundo está trazendo com ele também um arcabouço enorme, como, por exemplo, cultura. Não é só dinheiro, né? Assim foi os Estados Unidos. Nossa cultura, quando os Estados Unidos ditava a regra do mundo, a gente começou a gostar do rock. Nosso estilo de roupa, nosso estilo de falar, a forma de gostar de filme e tal, tudo mais, a forma de se relacionar é cultural. Veio com a economia americana. E isso agora vai começar. Os nossos filhos vão pegar uma nova percepção de mundo, uma nova mudança de mundo, que é uma religião nova, que é uma percepção cultural nova, de um Ocidente novo, aliás, da Ásia, por exemplo, né? Então, na verdade, tudo isso aí a gente está passando por essa. Nós somos a fase da transição. Na minha opinião, o Ocidente chegou ao fim. É inevitável, é uma questão de tempo para isso acontecer, né? Eu acho que a fase, a hegemonia do Ocidente na próxima década vai ficar para trás, e quem vai dar regra para o jogo agora vai ser a Ásia e o Oriente Médio, principalmente porque eles não se fecharam aos princípios e valores, não dialogaram com as suas crenças, a China com o confucionismo e o Oriente Médio com o islamismo. Então serão as duas grandes jogadas de regra econômica do mundo. E tudo isso vai mudar a percepção de como lidar, o contexto geopolítico, a questão de relação, tratados internacionais. A gente tem aqui, por exemplo, uma tentativa do governo atual de sobreviver, mas que é como se fosse um voo de galinha, bem temporário, né? Que é com o Mercosul aqui, que o Milei já percebeu que isso não vai muito longe, nem quis fazer parte e tal, tudo mais. Então, você tem uma nova reconfiguração geopolítica no mundo acontecendo que vai impactar em tudo isso. E aí, voltando à anterior, essa geração, que é especificamente um fenômeno do Ocidente, que não quer ter compromisso, né? Vai dançar a regra do jogo, então, de quem vai estar dando a dança da discoteca para dançar. Ah, vocês não querem escolher a música, então quem vai escolher é a gente, e vocês vão ter que dançar a nossa música. Vai ter que mudar. Mudar a cultura. E cultura interfere 100% nisso, né? Hoje a gente tem
existe um pouco aquela cultura do brasileiro, eu sou malandro, eu sou esperto, tem aquela coisa, o jeitinho brasileiro, é uma coisa que o pessoal tem até um certo orgulho, né, de alguma, do dizer, né? Ah, isso aí é uma coisa que, aos poucos, ela vai sendo minada, né? Essa questão do jeitinho. Eu falo na parte da técnica em relação às empresas e tudo mais, por conta de investimento de tecnologia do governo e tudo mais, né? Apesar de terem essas pessoas que estão travando um pouco os processos, as coisas que o governo tem colocado, que o governo tem se proposto a colocar, é inevitável que em algum momento isso aí vai chegar e vai ser estabelecido, né? Ah, eu não sei quando que isso pode acontecer, você falou que não é, pelo que você falou, não é uma coisa que deve demorar, né, para essa cultura mais oriental chegar, né? Por em alguns pontos seria bom até, né? Essa cultura por, por conta da disciplina, por conta Exato. né? Isso daí tudo ia trazer benefícios, né? Só existe da minha parte, né, um receio por conta da parte religiosa, essa coisa toda, Exato. né? Isso daí é um negócio que é de se pensar, né? É uma coisa que é de se pensar. Agora, assim, você falou na outra parte ali, você tinha falado da questão da depressão, muita coisa que você viu ali quando você trabalhava na polícia, né? Sendo psicólogo ali da galera ali, do pessoal que trabalhava lá. Imagino que de repente, você tinha algum atendimento, alguma Uhum. coisa específica para isso daí. Você falou de depressão, né? E aí eu tô pensando do outro lado, lado do empreendedor, que tem essa questão de depressão também, mas tem uma questão muito de ansiedade, né? Eu não tenho base nenhuma para falar isso, mas eu entendo que depressão e ansiedade é como se fossem coisas meio que opostas, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas o empreendedor ele é muito ansioso. Você acha isso? Eu acho que, só voltando Sim. rapidinho na questão da reflexão Aham. religiosa, como a minha área também é teologia, Claro. né? Tô no meio teológico também, então gosto de falar sobre esse assunto. Eu acredito que é preocupante no sentido de o expansionismo e a mitigação dos princípios e valores, Uhum. mas até no âmbito próprio teológico sempre existirá os remanescentes. Então, eu acho que é natural, vai acontecer isso mesmo, e os desdobramentos, na minha opinião, estão sob o controle de Deus, para quem acredita, né? Pode ser um filtro, né? É um filme, Uma peneira, exatamente. né? Exatamente porque você tem um fenômeno acontecendo hoje dentro do cristianismo, principalmente o protestantismo, que são os neopentecostais, que é um fenômeno que esvaiu esses valores também. Uhum. Você tem lá uma junção de judaísmo dentro do... Você tem uma mistureba. Você tem judaísmo dentro do protestantismo, você tem misticismo, você tem espiritismo, que juntou tudo. Então virou uma grande mistureba. Uhum. Então, os neopentecostais hoje, eles se perderam, na verdade, em princípios e valores bíblicos teológicos. Teria que ter Uma nova reforma. Uma re-reforma. Uma né? re-reforma, assim, né? Então talvez isso seja um empurrão para acontecer algo do tipo, para ter princípios e valores. Mas, voltando à sua pergunta, depressão e ansiedade são fenômenos, por vezes, correlatos, mas, como você mesmo falou, distintos também. Não é a mesma origem, né? Podem ter a mesma origem, mas são correlatos, mas são distintos. Bom, o empreendedor no Brasil, principalmente no Brasil, ele é acometido, sim, por depressão, por ansiedade. Mas tem um livro muito bom que chama Arte da Guerra, de Sun Tzu. Eu acho que todo empreendedor tinha que ler esse livro, né? Todo empresário, todo investidor, eu também sou investidor, todo investidor tem que ler esse livro, porque o Sun Tzu, A Arte da Guerra, ele é um livro milenar, tem mais de 2000 anos, conta a história
dos mongóis, tal, do mais, o personagem Sun Tzu em si, há um debate histórico se ele é fictício ou Existe ou não, não. tal, mas o ensinamento é válido, muito válido, e a antiguidade do livro, né, é válida também. Então, o livro traz táticas de combate de guerra, que inclusive se estuda nas escolas militares e oficiais, né? Isso é de forma tradicional. Todas as escolas militares tradicionais há muitos anos têm estudado a Arte da Guerra Sun Tzu, que é um livro de táticas de combate para oficiais. Então, o que acontece? Você pode fazer uma transliteração para a vida empreendedora, porque é um combate diário ser um empreendedor. Claro que você não está falando de guerra, mas você pode usar como metáfora. Então, nesse sentido, uma das coisas que o Sun Tzu elabora e trabalha num dos capítulos do livro, são 13 capítulos que ele trabalha no Arte da Guerra, é sobre a ideia de você não ser ansioso, literalmente, né? Porque um general, ou um líder, ou um empreendedor ansioso, ou um empresário, ou um investidor ansioso, ele vai ser acometido por suas emoções. E as emoções, elas cegam as nossas tomadas de decisões. E quando eu tomo uma decisão cega, evidentemente eu vou me arrepender. Então, essa frase não está no livro. Eu transcrevi com a leitura do livro e criei minha própria frase, mas é um ensinamento em cima do livro, né? Que é nunca prometa algo, nunca prometa nada para ninguém quando você está muito feliz. Porque as suas emoções vão te contaminar e você tende a se arrepender. Mas também nunca reclame quando você está muito triste. Porque às vezes o problema que você acha que é um problema pode ser uma grande oportunidade. Então, quando você tem essa noção de extremos, você tenta fugir daquilo que mais prejudica o investidor, o empresário, o empreendedor e tal, que é as emoções. Senão você acaba dimensionando o negócio de uma forma errada, né? Exatamente. E as suas decisões são enviesadas e são contaminadas. E aí, nesse momento, você é um líder. O empreendedor é um líder. Um empreendedor tem uma tropa, tem um pelotão atrás dele. No mínimo, você vai ter a sua família que depende de você. Né? Quando não, os trabalhadores, as famílias que dependem daquela empresa. Então, você precisa ter responsabilidade. Então, o erro não pode chegar até você. Não significa que você não vai errar, mas você tem que mitigar a possibilidade de erro. E para isso eu não posso participar de emoções na tomada de decisões. As minhas funções executivas, quando a gente fala em neuropsicologia, elas devem ser claras. Elas devem ser tomadas com razão. Eu tenho que ser frio, né? E nesse momento, claro, você é um ser humano, você não é uma máquina. Você vai ser movido por... É natural isso, mas as suas decisões mais importantes que você tem que tomar, elas nunca podem ser tomadas no âmbito das emoções, porque se assim for, você vai se arrepender. É inevitável. Sejam decisões que você está no momento de alegria, de felicidade, seja no momento de tristeza ou de angústia que você está passando, porque aquilo contamina. Então eu tenho que sair desse cenário o mais rápido possível, tentar de ver de forma neutra, para ver com clareza o cenário, qual a decisão que eu tenho que tomar. Tem uma história muito boa que conta isso, real inclusive. É Tucídides. Tucídides é um historiador grego, ele foi contemporâneo ao grande imperador romano Alexandre o Grande, um jovem imperador, inclusive, o maior imperador que existiu e jovem. E o Tucídides, ele, por ser um historiador científico, ele escreve as guerras do Peloponeso, e nessa história está nas guerras do Peloponeso. Ele queria entender como que Alexandre o Grande foi tão ambivalente, foi um imperador tão astuto, enfim, nunca perdeu uma batalha. Como que pode? Porque existia um mito de que o Alexandre o Grande, antes de um combate, ele ia falar com os deuses pagãos gregos, né? Mas, na verdade, ele era ateu, então não batia muito bem as histórias. Então ele vai, ele mesmo, conversar com o próprio Alexandre o Grande. E o Alexandre o Grande diz para ele, não acredito em divindade nenhuma. Por que acontece? As tropas, elas se degladiavam corpo a corpo antigamente, né? Eles marcavam o horário de combate e tinham o confronto lá. Então, o Alexandre o Grande ia dias ou um dia antes do combate acontecer, ele ia no mais alto da planície, ficava lá olhando para onde teria o confronto e ficava sentado sozinho olhando. Então, as tropas acreditavam que ele estava pedindo ajuda para os deuses ou meditando, tal. Mas, na verdade, não. O que ele fazia? Ele diz pro Tucídides, né? Ele diz, na verdade, ali eu vou vencer a guerra antes dela acontecer. Você estava desenhando. Ele já desenhava todo o cenário de combate. Né? Então ele imaginava se o inimigo me cercar na falange esquerda, na falange direita, como é que eu vou criar rota de fuga, rota de contra-ataque e tal. Então,
no dia do combate em si, qualquer cenário que acontecesse, nada pegava ele desprevenido. Ele tinha autocontrole porque na mente dele já passou por aquilo. Então ele sabia como atuar e não se desesperava e sempre tomava uma atitude racional. Trazendo para a nossa realidade do empreendedor, a gente tem que fazer a mesma coisa. O empreendedor tem que mentalizar na mente dele todos os cenários possíveis. Do pior ao mais otimista. E como que eu vou agir se acontecer o pior cenário e como eu vou agir no melhor cenário? Porque eu entendo que, assim, o maior inimigo, às vezes, como a gente conversou, do empreendedor pode ser a questão fiscal, tributária, burocrática, o governo e tal. Concordo plenamente. Mas, às vezes, o maior inimigo dele pode ser ele mesmo também. A gente tem inúmeras histórias. Tem uma história em Mauá, que é recente isso, inclusive, de um rapaz que tinha um restaurante. Ele ficou devendo agiota, ficou devendo banco, e o restaurante, por incrível que pareça, era lucrativo. Quando ele mostrou a contabilidade, ele queria me vender o restaurante. Foi recente, isso aí foi no final do ano agora. Eu falei, não vou comprar porque para mim não faz sentido, né? Mas fazia sentido a contabilidade, dava lucro. E como é que se tornou esse negócio falível? Me explica, né? Ao passo que ele tinha problema com a agiota e tal, tudo mais. Porque ele mesmo foi precipitado. O empreendedor, ele ganha recurso, ele ganha um capital, o que ele quer fazer? Ostentar. Né? Então, ele já, o primeiro dia que entra, eu vou comprar um carro para mostrar para a família que eu estou vencendo, que deu certo e tal. Então, eu acredito que o empreendedor ele não pode ter aquele negócio básico que todo ser humano tem, que é natural, mas ele não pode ter, porque isso vai ser uma armadilha para ele, a carência de status social, de mostrar que eu venci. O empreendedor não tem que mostrar para ninguém que ele venceu. Ele tem que ser seguro de quem ele é e ele tem que saber que o que pensam dele é problema dos outros. O que importa é que ele sabe que ele é. Porque a partir do momento que ele tem essa noção básica, ele fica menos vulnerável a alocar os seus recursos, né, em locais que vão ser passivos para ele, que no amanhã pode ser que vão ajudar ele a manter a empresa num tempo de crise. Como foi assim, a gente passou assim na pandemia. Na pandemia a gente teve eu trabalho com um concurso. A gente ficou praticamente 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio sem concurso, né? A gente estava com um curso... Foi quando a gente pegou, inclusive, um prédio novo, que era no antigo Detran de Mauá, que eu estava te contando antes de começar o podcast. Então, ali a gente gastou uma fortuna para reformar aquele prédio, porque o prédio estava 4 anos parado, né? Então, eu tinha acabado de montar uma estrutura nova, contando... Foi em janeiro de 2020. Contando que até... Em fevereiro ou março de 2020, a gente teve o fechamento de tudo lá, né? Então, fechou e anulou os concursos. Aí eu olhei pra minha esposa e falei, cara, e agora? Não tem previsão desse negócio. A gente pensava que em 3 meses vai voltar ao normal, em 6 meses, né? Foi o que a gente pensou também lá. E não foi. É. Só que o interessante, foi uma grande lição que eu aprendi, foi que a gente tinha esse recurso guardado. Então a gente sempre se precaveu. Então a gente ficou 1 ano e meio parado, a gente fez essa reunião com os professores do Passe Bem Concurso, né? Eu fiz questão de fazer essa reunião com os professores do Passe Bem Concurso e com todos os professores, inclusive tinha um psicólogo que trabalhava com a gente na época também, e eu falei, ó, fiquem tranquilos, né? O salário vai ficar, a gente ficar 1 ano, 2 anos, o capital de vocês, o dinheiro de vocês a gente tem guardado. Então todo mês vocês vão receber o salário de vocês. E assim foi. Ficou 1 ano e meio parado o curso, depois de 1 ano e meio voltou o concurso, mas os professores não ficaram sem receber. A gente teve a ideia de criar um modo híbrido de aula, internet e tal, tudo mais, e os professores continuaram. Então, porque se o capital que eu entra para mim, eu me descapitalizo, né, eu sou imprudente, eu tô sendo, usando o livro lá que eu falei do Arte da Guerra Sun Tzu, eu tô sendo um general ou um líder extremamente imprudente. Agindo pela emoção. Pela emoção, né? Então, assim, e eu aprendi isso com um aluno meu, o Alex, um menino inteligentíssimo. Um aluno meu, ele disse assim, olha, eu acho que quando você tem o recurso para comprar e fala assim, eu posso, mas não quero, é muito mais empoderador para você do que você falar, eu quero e vou comprar e fico refém desse sistema consumista. Né? Então, isso eu aprendi e levo com a minha vida. Assim, eu posso comprar, posso ter, mas eu não quero, porque é uma escolha minha. E vão me julgar, vão falar que eu sou pão duro, vão falar que o problema é de cada um. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu tô indo, eu sei onde eu quero chegar e pronto, acabou. Né? Então, o empreendedor, eu acho que ele tem que ter noção de quem ele é.
tem que ter um porquê substantivado, né? E quando você tem isso bem claro na sua mente, você não se torna refém do sistema consumista, do espírito de ostentação da época que a gente vive hoje, inclusive, e as suas tomadas de decisões são saudáveis. E você só tende a progredir. Claro, tem que ser resiliente, tem que enfrentar as dificuldades, como a gente falou do sistema, tal, do mais, funcionário que vai querer passar a perna em você, tudo que é normal num comércio. Mas passando por cima de tudo isso, você tende a prosperar. Porque é uma jornada. Eu acho que o empreendedorismo é uma jornada não só de evolução econômica, mas principalmente de autoconhecimento. Porque é durante essa jornada que você vai ter que se tornar mais comedido. É nessa jornada que você tem que se tornar mais sábio nas tomadas de decisão. É nessa jornada que você tem que se tornar uma pessoa mais resiliente. Você tem que ser um líder, porque o seu comércio tem tantos funcionários que dependem de você. Então você não pode andar de cabeça baixa, né? Porque se você entrar no seu comércio de cabeça baixa, é como se fosse um líder de uma tropa. A tropa vai estar de cabeça baixa. Então o seu comércio está fadado ao fracasso. Então você é o cara que é o ponto de equilíbrio de onde você está, né? E isso demanda muita responsabilidade. É como se fosse um general, literalmente. Eu encaro isso na minha vida como se fosse um general. Por isso que as tomadas de decisões têm que ser sempre de forma mais lúcida possível. Sim. Você falou dessa questão de lidar com as emoções, né? Lidar com o estar muito feliz ou muito triste, né? Você tem que anular isso daí na hora de tomar as decisões para o teu negócio, né? Agora, e as questões futuras, né? Como que você lida com isso? Né? Porque você fica 100% razão nessa... Pô, como vai ser o Passe Bem? Como que fica o sonho do empreendedor anulando não, mas diminuindo essa emoção? Aí entra o âmbito pessoal de cada um. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. É pessoal isso. Olha, você sabe que eu tenho a minha crença, a minha fé e eu tenho a minha família, né? Então, por muito tempo, eu fui ausente da minha família. Por quê? Eu entrei com 18 anos na polícia, né? Então, o tempo que eu estava na polícia, eu fiz 2 faculdades, 2 pós-graduação, fiz mestrado, passei bem concurso, atendia como psicólogo, estava na polícia, atendia como psicólogo na polícia. Então, eu tinha que me desdobrar, né, em 20. Uhum. E evidentemente, quando você está fazendo isso, você vai... Uma área da sua vida vai ficar fraca, cara. E o que tende a ser mais fraco é o casamento, é a paternidade ou é algo do tipo. Então, por muito tempo, por 15 anos de polícia, eu tive que trabalhar muito, fazer muita coisa. E, evidentemente, me ausentei bastante de casa. Hoje, eu tenho a percepção de que como eu saí da polícia militar, né? Eu saí da polícia do funcionalismo público e eu me dedico mais ao Passe Bem hoje. Então, hoje a minha ideia é uma outra coisa. É já pisar o pé no freio, aproveitar aquilo que eu tenho mais de precioso, que é a minha casa, a minha família. Então, recentemente porque foi em 2023, foi no meio do ano de 2020, fim do ano de 2023, eu tive a procura no Passe Bem Concurso de uma marca muito grande, inclusive nacional, de um curso online. Uhum. Se eu falar, tu não vai saber, não vou falar porque não tenho autorização para falar deles, né? Mas é uma marca muito grande que domina o ramo de concurso público no âmbito nacional via online, né? E eles tinham interesse em fazer uma parceria com a gente. Então, fizeram a reunião, foram até o Passe Bem Concurso, um casal, né? E falaram as pretensões, fazer uma parceria, porque eles pesquisaram o histórico do Passe Bem, e você vê lá, só tem elogios, a gente não tem reclamação em lugar nenhum, são 400 e poucos avaliações, só bem, 5 estrelas e tal. Enfim, eles viram o nosso know-how, viram nosso canal no YouTube. É uma referência já. Isso. E aí eles queriam fazer a parceria com a gente. Eu achei, assim, eu falei isso pra eles, né? Eu achei isso muito gratificante, porque uma empresa do know-how deles, a âmbito nacional, vir até Mauá, né? Fazer uma parceria querer fazer uma parceria com a gente, eles procurarem, para mim é um valor inestimável, né? Mas o que acontece? Quando eles terminaram de falar, eu elogiei, eu agradeci pela pretensão, a honra que é receber eles até o Passe Bem, mas eu não podia aceitar essa parceria.
Porque se eu aceitasse, o que eles estavam propondo para mim era um crescimento extremamente exponencial, né? E eu ia, evidentemente, crescer exponencialmente financeiramente, só que mais uma vez eu ia me ausentar da minha casa. Dedicação ia ter que ser Não. exponencial ali também, né? Então é algo que eu não posso mais negociar. Eu prometi para mim mesmo, né? Então eu resolvi, para muita gente, para muito empreendedor, para muito investidor, o que eu tô falando aqui tá errado, né? Por isso que eu falo que é no âmbito pessoal. Eu resolvi ter qualidade de vida com a minha família. Nessa fase da minha vida que eu tô vivendo agora com a minha filha e com a minha esposa. Então, hoje, eu tive que falar não. Por uma oportunidade que para muita gente é loucura falar não, né? Mas para outro empreendedor, se essa oportunidade viesse, talvez seria o momento dele sair dele e falar sim. Abraçar na hora, Tem que de falar repente. sim, porque cada um tem seu momento de vida, cada um tem sua jornada, cada um tem o seu time aí, certo? Tal, tudo mais. E o meu time agora, o meu tempo agora, é aproveitar a minha casa, né? Aproveitar a minha filha, a minha esposa, porque a gente vê que o tempo passa muito rápido e eu não quero perder mais isso. Então, da forma que tá o Passe Bem, né? Nesse momento, tá bom pra mim. Ah, então quando você fala que tá bom pra mim, a tendência é cair pro fraco. Você não pode se acomodar. Eu concordo plenamente com isso aí. Só que, cara, como o Passe Bem tem se desdobrado até hoje, como a nossa empresa tem se desdobrado até hoje, é milagre. Tem outro podcast que eu fui contar a história, é milagre. Então, assim, pra mim hoje, o que mais tem de importância pra mim, o que não pode mais tirar minha ansiedade, me dar depressão, algo do tipo, é minha casa. Ali é meu primeiro ministério, inclusive, né? Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado, tenho que preservar ali. O Passe Bem é um trabalho, uma fonte de lucro, né? Então, eu não posso priorizar ele, porque a partir do momento que eu priorizar, a regra do jogo eu tô invertendo de novo, e aí eu corro risco de perder aquilo que é mais importante, que é a minha família. Por isso que eu tenho que saber dosar isso, é muito difícil. O homem eu acho que é muito difícil, porque vamos agora aqui falar de ciência, esquecer que a gente tem as nossas crenças básicas, né, religiosas. Vamos supor que realmente a gente veio do macaco, que a gente é o processo evolutivo, né? O homem é o caçador-coletor. Isso é instintivo. Provedor, né? É o provedor. Isso é instintivo no mecanismo de evolução, para quem acredita nisso. E até mesmo na Bíblia. É o provedor, desde o Éden. O homem é o provedor. Então, é difícil para o homem falar assim, eu posso prover mais, só que eu tenho que ficar mais tempo com a minha família. É difícil. Não posso ficar porque eu me sinto vagabundo em casa. E não é isso. Né? Então, se eu tenho essa oportunidade, esse privilégio, para mim é um privilégio hoje de poder ter mais tempo com a minha família, eu vou aproveitar enquanto eu tenho essa oportunidade. Né? Agora, evidentemente, mais para frente, no futuro, é outra coisa. A gente estava conversando aqui também antes de começar o podcast, e eu estou tratando esse momento na minha vida, no curso, com um momento de terapia até para mim, inclusive, né? Para autoconhecer mais, para produzir mais livros, escrevi mais um livro agora que vai publicar daqui a uns dias. Então, é o momento de pisar o pé no freio e entender que dinheiro não é tudo, né? Dinheiro é um meio, mas não é tudo. Exato. Caio, fala um pouquinho dos teus livros aí. Claro, esse aqui é o primeiro, né? Esse aqui é o Angústia de Tentar Ser Feliz. Esse livro foi feito em 2019. Eu estava na Polícia Militar ainda lá, né? Como psicólogo, eu percebi a Polícia Militar de São Paulo é uma instituição que sofre muito de suicídio. Um policial se mata a cada 5 dias aqui. São números subnotificados, né? Mas se mata a cada 5 a 10 dias aqui em São Paulo. Então eu escrevi esse Só livro em São Paulo. só na PM de São Paulo. Puxa. É a instituição que mais tem suicídio no mundo, né? A Polícia Militar de São Paulo. Então eu escrevi esse livro com direção para esse público. Né? Eu tava lá, então tava no meio do combate, no meio da guerra lá, então tava tentando fazer alguma coisa para ajudar os amigos, né? O pessoal que trabalham, que estão até hoje, inclusive. Então, é um livro que é bem tranquilo, é um livro suave. Eu uso hoje ele aonde eu vou. Quando eu trato as pessoas com ansiedade, depressão, eu sempre levo esse livro, porque é um livro bem tranquilinho, não é um livro chato de ler, porque a pessoa já tá com depressão. Pegar um livro chato, ela vai se matar mesmo, né? Então, é um livro bem tranquilinho. Tem algumas perguntas no livro, né? Que eu dialogo com a pessoa, tal, tudo mais. Então, eu trato aqui sobre depressão. O pessoal refletir mesmo, né? Refletir. Eu falo sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Vamos tratando alguns assuntos de forma bem leve aqui. Legal. Esse aqui é sobre o fenômeno, a igreja digital, né? E as relações das igrejas evangélicas com a internet e a mídia. É uma pesquisa científica essa aqui, que eu fiz. E esse livro, ele fala sobre a questão... eu faço uma análise, principalmente pós-Covid-19,
o impacto da tecnologia no processo de mediação das igrejas. Que é uma coisa que aconteceu Exatamente. com todas, né? Não é uma exceção de mega igrejas, né? Não. A minha igreja, por exemplo, é uma igreja pequena e tem isso hoje. Tem Isso. transmissão online. Então é um fenômeno mesmo, né? Aconteceu com toda a igreja. Né? Exatamente. E esse fenômeno vai impactar, vai casar com um fenômeno que tinha pré-pandemia, que já estava crescente, que eram os desigrejados. Então, o que isso vai acontecer agora, né? Com as igrejas que eram ditas tradicionais, que também estão atuantes e fortes nas mídias sociais, com os desigrejados. Então, está surgindo um novo modelo de profecia de fé no meio protestante, que é a fé que a gente estava conversando da nova geração, que não quer compromisso, nem religioso. Então, eu acredito, eu tenho minha fé, eu oro, falo com Deus, mas não quero participar de nenhuma denominação religiosa, por inúmeros motivos. Né? Então, o livro, eu não faço juízo de valor, eu faço uma análise científica. É bem legal. E esse livro aqui, é A Luz da Cidade, uma perspectiva neuropsicológica da poluição luminosa. Esse livro, ele é a minha dissertação de mestrado, que eu terminei na Metodista aqui de São Bernardo, eu terminei em dezembro de 2020, não, em junho de 2024, né? Em junho de 2024 eu terminei, e a gente fez uma pesquisa com 180 pessoas, né? Foram mais de 600 testes psicológicos aplicados. E aí eu faço uma pesquisa sobre a questão do impacto da poluição luminosa na cognição humana, nas tomadas de decisões e etc. Então aqui a gente tem um livro bem científico, como a dissertação de mestrado, é um livro bem científico, né? Ele tem embasamento teórico, mas também tem embasamento prático das aplicações, dos testes que a gente teve que aplicar. E nesse teste a gente vai discutindo sobre o que essa poluição luminosa vai impactar nas tomadas de decisões, um sono de má qualidade, um sono que tem poluição luminosa. A gente discute a importância da reurbanização, né? Então a gente tem desperdício, um déficit enorme de iluminação pública jogada ao espaço. Isso onera aos cofres públicos, e você tem exemplo de países de primeiro mundo que já tem uma iluminação pública focal, que reduz os gastos públicos e melhora a qualidade de vida das pessoas que estão na adjacência daquele local. Você tem um desequilíbrio ambiental, a gente tem pesquisa científica que eu trago no livro isso aqui, um desequilíbrio ambiental, porque você mexe com todo o nicho ambiental nas adjacências, e é legal que esse livro, para quem é região do ABC aqui, eu trato especificamente sobre o polo petroquímico. Né? A poluição luminosa não só das tochas luminosas, mas como também da toda a iluminação que é jogada ao espaço. E o desequilíbrio ambiental que tem aqui nas florestas ao lado, que é a Mata Atlântica, onde a gente mora ali, por exemplo, que é a Mata Atlântica. E também vou trazendo reflexões, né? A questão um sono de má qualidade pode impactar, como na pesquisa a gente descobriu isso, pode impactar em estímulos, em aumento de estímulos depressivos, ansiosos, tomar decisões viciadas, como por exemplo ser mais impulsivo, menos intolerante. Então você é na verdade mais intolerante, né? Então isso vai prejudicar no seu trabalho, no trânsito, no seu casamento, nas suas escolhas financeiras, em qualquer âmbito da sua vida. Um sono de má qualidade e poluído. Então a gente vai tratando isso no livro. São os três. A gente ouve falar que essas coisas estão no celular, por exemplo, né? Aquela luz da tela à noite. Então, além disso, ainda tem essa questão do ambiente. Né? Isso, já estou dando spoiler aqui, é o quinto livro. O quinto livro que eu comecei a escrever, porque o quarto já está pronto, está para diagramação. O quinto livro, o título do quinto livro é Cérebro Podre, né, que eu estou escrevendo. E o cérebro podre não é uma espécie de doença, mas é um nome que entrou no dicionário agora, em 2024, de Oxford, que fala sobre a questão da nossa geração, o nosso tempo, as pessoas de hoje que estão viciadas, literalmente, e vendo muito vídeos curtos, TikTok, Instagram, sei lá, Facebook, tanta rede social hoje, e esses vídeos curtos, com mensagens fúteis, inclusive, o que elas vão impactar na cognição humana. E aí, esse livro eu vou discutindo isso, que é com pesquisa que eu estou fazendo, né? Que é o cérebro podre, que entrou agora no dicionário de Oxford em 2024. Que é a questão, as pessoas têm hoje uma mentalidade, por impacto das telas, fútil, pensamentos rasos, pensamentos fúteis, menos resiliência ao empreendedor, por exemplo, menos resiliência, mais ansioso
e menos recursos emocionais para suportar estresse, dificuldades que a vida vai trazer para você em um momento ou outro. Então eu tenho menos recursos para lidar com o problema. Por quê? Eu estou literalmente com o cérebro podre. E é isso que eu vou discutir nesse livro. É um fast food, né? É, Tanto o fast food real, né? isso. Do que você se alimenta, que não faz bem pro corpo. Esse fast food virtual ali, de Isso. você ficar rolando a tela, vendo vídeo curto, aquilo lá também ele não faz bem pra cabeça, né? Muito mal. E as pesquisas mostram isso. A gente vai discutindo isso no livro lá. Legal. Muito bom, Caio. E o Passe Bem Concursos, fala rapidinho aí os próximos passos aí, o que você pretende para esse 2025? Olha, a gente tá com um podcast, né? Hoje à noite, inclusive, a gente tem um podcast. Tem vindo algumas pessoas, assim, legais no podcast. Veio pessoas que eu não conhecia, porque eu sou muito ruim de internet. Eu sou muito ruim. Aqui, o rapaz que organiza lá, que foi meu aluno, hoje é policial militar, inclusive, é o Marcão. Ele vai muito atrás, né? Ele vai, convida, ele é cara de pau, ele chama o pessoal, então o pessoal vem. Então a gente recebeu o comandante-geral da polícia, entrevistamos o comandante-geral, a gente recebeu 2 vereadores já de São Paulo, né? A gente recebeu um cara famoso, que é o Twin, Leandro Twin, quem é do meio de fisiculturismo, né? Ele é bem famoso. O Ciro Bokerman também veio, ele é colunista do SBT, então a gente teve a oportunidade de entrevistar. Então, pra mim, o podcast, que é o Passe Bem Cast, tem sido de muito aprendizado, porque são pessoas famosas, né? Que eu nunca teria a oportunidade de conhecer e que devido ao podcast a gente vai conhecendo histórias novas, vai aprendendo. Então, o Passe Bem Cast é um projeto que a gente pretende continuar ao longo do ano, né? Com convidados novos e tal, tudo mais. Hoje, inclusive, tem ao vivo, né? No canal do Passe Bem. Hoje que eu falo que é segunda-feira, né? Segunda-feira. E com relação ao curso Passe Bem Concurso, hoje a gente é focado só na Polícia Militar de São Paulo, preparatório só para a Polícia Militar de São Paulo, e a minha pretensão este ano é permanecer, no momento, só para a Polícia Militar de São Paulo. Quem sabe ano que vem a gente recebe muita procura para preparar para outros concursos, né? Mas no momento eu não quero, justamente por conta de trabalho, dor de cabeça, tempo, Você né? tem que estudar edital de Exato. um monte de estados diferentes. Né? Muito É trabalho. complicado, né? Então, no momento, a nossa perspectiva é ficar apenas nichado na Polícia Militar de São Paulo, mas mais pra frente, quem sabe, eu não posso dizer nunca, né? Sim. Se desdobrar para outras áreas aí. E você tem recebido o pessoal de outros estados para vir fazer aqui o curso, para prestar Tem. aqui? A gente tem alojamento, né? E o alojamento vem gente do Brasil inteiro. Vem aluno de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas. Inclusive, edital passado, a gente teve aluno de Alagoas, Jericoacoara, Ceará, né? A gente sempre pega esses alunos, eles passam, porque a nossa aprovação, graças a Deus, é muito boa, muito alta. Então a gente sempre passa um vídeo com eles e joga no Instagram. Você vem da onde? Ah, eu venho de Jericoacoara. Aí tá lá no Instagram, você vai ver que não é mentira, né? Ah, você vem da onde? Eu venho da Bahia. Você vem do Pernambuco. Aí eu jogo no Instagram lá. Então, se você entrar no Instagram do Passe Bem, você vai ver lá tem um link lá, que eu esqueci o nome, que tá lá embaixo, lá, que chama dos aprovados, né? São vídeos curtos, de 30, 40 segundos. Eu faço uma mini entrevista com o menino. Você vem da onde? Ah, eu venho de Jericoacoara. Como que você conheceu o curso? Ah, foi indicação. Ah, foi pelo YouTube. Então, você vê que vem gente do Brasil inteiro. E pelo que eu vejo, o índice de aprovação é alto até, né? Graças a Em Deus. comparação aí do que a gente vê por aí, né? É assim, é alto porque demanda muito trabalho. E eu mesmo que atendo esses alunos individual, eu faço trabalho individual. Então, eles sabem disso. Os alunos que assistem, a gente sabe disso, que é um trabalho enorme. Para você ter uma ideia, o ano passado teve uma semana inteira que eu saí do curso. O dia que eu saí mais cedo do curso foi meia-noite. Teve um dia que eu saí 4 horas da manhã. Eu tava de madrugada atendendo. Eu tenho que explicar isso pra Rejane, minha esposa, não é fácil, né? Isso é bom você deixar registrado. Tá trabalhando de madrugada, pior que é verdade, né? Porque assim, como eu faço um trabalho individual com cada aluno, por isso que a aprovação é alta, demanda energia e tempo, né? Então eu vou atendendo um por um, né? Trabalho individualizado, contextualizado para cada realidade, e isso demanda trabalho, né? Por isso que eu falei para você, quando eu penso nesse momento em expandir, eu dou uma seguradinha, porque a gente se canalizou em ser o melhor para a Polícia Militar. Então, modéstia à parte falando, modéstia não, porque dá trabalho mesmo. A gente hoje é o melhor da Polícia Militar em São Paulo, né? Em preparatório para a Polícia Militar de São Paulo, o Passe Bem Concurso hoje, falo sem medo de errar, é o melhor curso que tem, né? Tanto que vem gente do Brasil inteiro, a gente tem alojamento, né? Mas isso demanda muito trabalho.
né? Eles sabem, os alunos veem isso lá, eles sentem isso lá. Então eu falo para você que é o melhor, porque a gente se entrega literalmente para os alunos, né? E claro que isso demanda, você tem que ter equilíbrio, por isso que eu falo para você, não quero mais crescer mesmo em outras áreas nesse momento, porque senão eu vou abraçar o mundo e não vou conseguir abraçar ninguém. Aí começa a cair qualidade, né? Não. E a nossa propaganda é o boca a boca. Né? A nossa grande propaganda é aquela propaganda que o empreendedor não acredita, e é verdade, cara. Boca a boca funciona muito. Se você for ver lá as nossas avaliações no Google, se você for ver qualquer aluno nosso, é incrível, cara. Eles tratam a gente lá no Passe Bem, eu, minha esposa, o Marcão que tá lá, os professores, enfim, eles tratam. A gente tem uma Atena, que é a mascote do curso lá e tal. Eles tratam o curso como se fosse família, porque a gente trata eles como se fosse família. Né? Então, assim, e a partir do momento que o menino pisa o pé no curso, eu trato ele como polícia. Né? Eu trato ele com respeito e com polícia. E nesse momento, o nosso trato, o nosso diálogo, claro, tem as piadas, as brincadeiras que a gente vai para fazer o ambiente ficar leve, agradável, mas o menino, ele começa a ver que, peraí, não é um sonho distante, né? O cara tava do meu lado aqui, já passou, o cara veio aqui, passou, o cara reprovou 6, 7 vezes e passou, e aí ele vê que ele é o próximo. Então eu faço aquele que parece muito distante se tornar próximo dele real. Né? Vira cotidiano. Eu falo para eles, o aluno nosso vai passar. Tanto que a gente teve, no último edital, penúltimo edital, né? A gente teve 130 alunos, só 6 reprovaram. Então é um trabalho enorme. É um índice altíssimo. Altíssimo. Só que é um trabalho enorme, cara, por ser individualizado. Então eu faço ele acreditar que é real, aquilo que não é distante. Porque ele chega no curso acreditando que, cara, eu reprovei 6 vezes, cara. Tô na minha última tentativa, tô com 30 anos de idade, porque o concurso é até os 30, né? Não vou conseguir. Falei, cara, vamos trocar de assunto? Aí eu troco de assunto, começo a falar do Palmeiras, começo a falar de alguma coisa e tal. Quando você menos espera, ele tá aprovado. Se eu fosse lá e você começasse a falar do Palmeiras, eu ia falar de novo. Ó, eu fui reprovado 6 vezes. Caio, deixa seu contato aí, o seu canal, tudo aí. Você tá convidado para ir lá, vocês vão Sim. assistir ele lá no nosso canal também, tá? Vamos lá. Vou roubar ele de você aqui, viu, mano? E ele vai como convidado, sim. A gente tem lá o canal Passe Bem Concurso, estamos com o podcast lá, o Passe Bem Cast, né? Eu vi que tá com 130 e poucos mil. 130 e poucos mil Parabéns lá. pelo trabalho. É que, na verdade, eu sou muito relaxado, né? Às vezes eu ficava 2 meses, 3 meses sem publicar vídeo. O Marcão me chamou, brigou comigo, falou, não, cara, você tem que publicar vídeo. Aí estamos gravando agora os podcasts, né? Mas hoje tem podcast, você vai lá também, vai estar convidado já. E o Instagram do Passe Bem, né? Chama Passe Bem Concurso. E é isso. Eu não tenho rede social minha particular, a não ser o Facebook, né? Que é o Caio Viana. E é isso. Quem quiser fazer o concurso, quem quiser o conteúdo dos livros, né? E seguir a gente, tô à disposição. Os livros estão na Amazon, né? Todos na Amazon. Tá. Só na Amazon. Só na Amazon. Tem um agora que tá diagramando, que vai chamar Fé Sem Penduricalhos, né? E ele tá pra sair a qualquer momento esse livro. Provavelmente ele vai sair pela Amazon também. Cara, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pela gestão do tempo, porque eu não sei como você consegue fazer tanta coisa. Parabéns. Minha esposa falava que eu era igual a Barbie. É a Barbie, porque tem várias vidas, né? A Barbie, né? Você é igual a Barbie, cara. Boa. Boa sacada isso aí. Parabéns, Caio. Valeu. Imagina. Obrigado pelo convite, viu, Ciro? Deus abençoe. Isso aí. Sempre bem. Né? Sempre bem, gente. Deus abençoe. Falou, gente. Até mais. Ó, Ciro, é seu esses livros, Opa. viu? Obrigado. Imagina.